Olá, muito boa noite para todo mundo. Na chegada ao pé da serra, a comitiva foi saudada pela cantoria de um bando de canarinhos da terra e, estando agora arranchada nas beiras da freguesia, retribui com alegria a majestosa saudação, convidando os companheiros desta povoação para participar da função violeira e novidadeira do Terra Viva DBO na TV, que começa agora com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Já faz tempo que o companheiro e a companheira boiadeiros estão vendo com grande preocupação o que está acontecendo com o consumo de carne bovina aqui no nosso mercado caseiro, que tem registrado um forte despencamento nesses anos recentemente passados e, pelo andamento do carretão, parece que ainda vai demorar para a situação melhorar. Esta previsão foi mais uma vez confirmada agora por uma pesquisa divulgada na semana passada pelo CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, que fez a comparação entre a demanda e a evolução dos preços no balcão dos açougues brasileiros. O resultado deixou demonstrado que, por motivo de falta de dinheiro, o povo está sendo obrigado a mudar a sua preferência. E a consequência disso é que o boi está perdendo a concorrência para o porco, para o frango e até para o ovo. Considerando os dados levantados no período de 1º até 19 de julho e pareando com o mês de junho inteiro, no atacado de São Paulo, a carcaça casada bovina subiu 1,7%, fechando o período que foi estudado, sendo negociada aí a R$ 20,90 o quilo. Já as carnes concorrentes tiveram altas bem mais substanciosas e a explicação dos especialistas responsáveis pelo trabalho é justamente o aumento da procura, porque logicamente que o vivente está preferindo levar o tipo de mistura que vai pesar menos na hora de pagar, né? Repare então, a amiga pecuarista, que no mesmo espaço de tempo, a carcaça suína especial deu um pulo de 5%, passando para R$ 9,85 o quilo, enquanto o frango teve um encarecimento de 5,6%, indo para R$ 8,15 o quilo. Conforme todo mundo já tem perfeita sabedência, a inapetência da população em relação à carne bovina tem aumentado assustadoramente nesses tempos atuais por conta da pandemia e da crise na economia, com o desemprego muito grande e a inflação crescente, comendo diariamente o valor do dinheiro do trabalhador brasileiro. Mas, infelizmente, esta consumição não é uma coisa assim tão recente, como o companheiro fazendeiro de certo que tem bem recordação. De acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2006, o consumo médio de carne bovina no Brasil foi de 42,8 kg por pessoa. Mas no ano passado, este volume já tinha recuado para 26,1 kg por pessoa, o mais baixo já registrado desde que a pesquisa começou a ser feita em 1996. Estando na gerência da lida, o caboclo tem de ter a sabedência requerida para desempenhar a função ou então, em caso de dificuldade, a humildade para consultar um especialista. E é com esta intenção que a gente apresenta sempre aqui, nesta nossa falação noticiarista, a conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a relação de troca do boi gordo com o milho. Milho que foi bastante abordado pela Scott Consultoria durante essa última semana. Com o preço do milho pressionado devido à boa quantidade produzida nessa segunda safra e com um bom avanço na colheita, que acaba aumentando a oferta do grão, os preços vieram a ser pressionados. A saca que hoje vem cotada aí R$ 81,50, saca de 60 quilos em Campinas, vem em queda em relação ao último mês e que é o menor valor médio dos últimos 12 meses. Então, no último ano, é o menor valor da saca de milho de 60 quilos em Campinas. Já para o boi gordo, que teve um incremento com o mês passado, em junho, ele levou uma melhoria nessa relação de troca com o pecuarista, onde a arroba hoje consegue comprar 3,6 sacas de milho, que é um incremento em relação ao mês passado, e dos últimos 12 meses é a melhor relação de troca da arroba do boi gordo com a saca de 60 quilos do milho. No curto prazo, a tendência é que a cotação do milho siga pressionada, enquanto a cotação do boi gordo talvez venha aí a se manter ou até com alguns ajustes menores nesse curto prazo, porém com uma melhora
a longo prazo, né, devido às baixas ofertas, né, que a gente vem no relação ao mercado do boi gordo. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E com a lida boiadeira já avançando para vencer a jornada na primeira das 3 partes em que ela foi dividida, a comitiva faz agora uma parada ligeira, mas é já que a gente vai voltar a marchar na estrada para cumprir as 2 pernadas derradeiras. Nestes anos recentemente passados, a pecuária brasileira fez um grande esforço para embarcar na jardineira que vai daqui para o futuro num trieiro certeiro e seguro. E o resultado foi um substancioso aumento na produtividade do rebanho e na qualidade da carne apresentada ao mercado, tanto aqui no nosso terreiro quanto para a freguesia lá do estrangeiro, né? O avançamento foi acontecido em todos os setores da atividade, como nutrição, manejo e sanidade. Mas uma parte muito significativa do ganho conseguido foi por conta do desenvolvimento e do uso de modernas tecnologias nas fazendas de cria. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como isso foi feito, a gente está tendo a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento a visita internética do engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, sócio-diretor da consultoria Atenagro, que vai participar dessa entrevista falando ao vivo aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Maurício. Muito obrigado por você ter aceitado mais uma vez dividir com a gente um pouco das suas vivências e sabedências. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Sempre um prazer estar aí com vocês, papo sempre agradável e vamos tocar a bola aí. O prazer é nosso. Ô Maurício, o que foi que praticamente obrigou, né, o fazendeiro que lida na cria a investir em tecnologia moderna nesses anos recentemente passados? Isso era esperado, né, Sidney? A gente tem falado até desse comportamento que poderia acontecer em algum momento, né? Que foi acontecendo com a pecuária, né? A gente foi intensificando aí a engorda, principalmente, depois parte da recria, tem que melhorar bastante, mas a gente acelerou muito a recria e engorda, e isso foi criando uma demanda maior do que a oferta ali na cria, né? Então você vai estimulando o criador. Há uns anos atrás, não valia muito a pena você intensificar muito a cria. Então, os indicadores zootécnicos, tudo bem, era sempre bom você melhorar, mas agronomicamente, quer dizer, a produção por hectare, ela não era estimulada. Hoje, com esse balanço, né, a gente vai ver isso na relação de troca, né? Então, o ágio do bezerro hoje é muito maior do que era anos anteriores em relação ao preço do boi gordo por arroba. Então, isso estimulou e o criador agora vem intensificando também a atividade. Ô Maurício, a respeito da eficiência reprodutiva do rebanho, né? Ainda tem lugar na pecuária brasileira para vaca que não dá um bezerro por ano? Cada vez menos, Sidney, cada vez menos, né? O segundo maior custo aí que a gente tem na pecuária, em geral, quando a gente analisa o setor, é a baixa fertilidade das vacas, né? Quando a gente considera todas as fazendas em média. Então, vai ficando difícil a gente não ter um índice de reprodução adequado, né? Ele vai ter que se adequar e, claro, né? Mesmo que você tenha uma fazenda redondinha, é difícil você ter todas as vacas dando um bezerro por ano. Mas pelo menos você tem que ter aí perto de 80% ou mais. Agora, Maurício, para ter sucesso na cria, é suficiente para o fazendeiro produzir aí essa média aí de um bezerro por vaca por ano, ou aproximadamente isso? É bom. Você tem esse indicador aí perto dos 80, você tem que lembrar, Sidney, que parte das suas vacas você vai ter que descartar. O que é importante o pecuarista saber? Se a vaca ficou vazia, manda ela embora do rebanho. Não deixa um animal vazio e improdutivo na tua propriedade, porque você vai ter só o custo e não vai ter o benefício. Então, se ele gerenciar tudo isso com muito cuidado, né, com muita zelo pelos números, né, pelos resultados, ele não vai ter problema e aí ele vai se estabelecer. Agora, o que foi que aconteceu com o peso médio dos bezerros produzidos aí no Brasil nesses últimos anos, Maurício? Esse é um ganho fantástico, né, Sidney? A gente tinha uns anos atrás os bezerros, né? Se você pegar lá a cotação do indicador de CPEA, né? Você tinha lá bezerros desmamados aí com 160, 170, 180 quilos. E hoje já estão em 230, 240, 220 quilos. Então ele está melhorando, né? Ele está terminando, ele está desmamando, desculpa, né? Está desmamando no mesmo prazo com um peso muito maior. Isso é muito bom para o sistema de produção, que ele já sai mais acelerado para quem comprar ou para o próprio criador, né? Que às vezes você tem a fazenda de ciclo completo, ele vai usar o próprio bezerro que ele criou.
Agora, por que é importante ter uma estação de monta bem definida na fazenda? Para você se organizar, né? Hoje você tem aí o uso de tecnologias, né? de inseminação artificial em tempo fixo. Isso faz com que você organize, melhore os lotes, organize as vacas, facilite todos os processos da sua propriedade. Então, à medida que você vai ganhando, né, produtividade, é bem interessante que você adeque, né? Que você planeje bem esse período de nascença dos bezerros, de prenhez das vacas, né? Todo o processo de reprodução. A estação de monta é muito importante. Qual que é a grande vantagem disso que você está falando, né? De concentrar o nascimento dos bezerros num período aí definido do ano? Quando você faz uma organização da fazenda toda, Sidney, e você começa a analisar, né, entre o tempo de nascença do bezerro, de nascimento ali do bezerro, até o final que ele vai sair ou desmamado, ou garrote, ou boi gordo, toda vez que você acelera esse processo, você tem um ganho de produtividade, né? Então, esses números, é difícil citar aqui, porque a gente tem que comparar os casos, mas você tem um ganho muito grande no custo médio de produção desses animais, né? A gente sempre tem aquele cuidado para falar, por exemplo, do qual é o custo da diária no confinamento. Você tem um custo da diária também dentro da tua fazenda. Então, quando você organiza todos esses lotes, você otimiza os processos e tem um ganho financeiro muito bom. Por isso que a IATF tem tido um espaço cada vez maior, né? Lembra que você vai ter um desembolso maior com protocolos, vai gastar mais com sêmen, porque vai ter repasses, né? E mesmo assim, esse investimento compensa, porque você vai ter o ganho lá na frente nesses processos de produção. Agora, Maurício, do começo do ano para cá, né, o preço do bezerro levou um tombo bem dolorido no mercado pecuário brasileiro, né? Assim mesmo, vale a pena continuar investindo em tecnologia na cria? Vale muito, Sidney, e vai valer cada vez mais, né? A cria é o diferencial da produção brasileira, é a cria. Por que eu digo isso? Se você pensa no mundo todo hoje, a gente tem uma demanda por carne bovina. Se você quiser que os Estados Unidos, por exemplo, ou que a Austrália responda a essa demanda, eles vão ter que criar um sistema de produção para produzir bezerro muito mais caro do que o nosso. Então, isso só vai valer a pena se o preço for muito alto da carne internacional. No caso do Brasil, não. A gente melhora a nossa eficiência de cria, nós temos espaço aqui para terminar esses animais e temos como aumentar a produtividade nas fazendas sem agregar custo de produção. Então, a gente até tem dito, né, foi bom a tua observação aí sobre a queda no preço, isso é normal, né, Sidney? Isso oscila, né? Tem momentos mais favoráveis, mais desfavoráveis. Nós vamos ter momentos de baixa, momentos de alta, mas o que a gente está lendo aí, né, a leitura que a gente faz hoje, claro, isso pode mudar, né, mas hoje a leitura que a gente faz até 2030, o investimento em pecuária, em tecnificação, principalmente na cria, é praticamente garantido, né? Você tem um ambiente muito seguro para investir. Quais são as nossas preocupações? Alguma coisa de ordem fora do controle, por exemplo, de questões sanitárias ou questões políticas. A gente sempre coloca o exemplo do que aconteceu na Argentina, que é algo aí que a gente tem que ser extremamente disciplinado aqui no Brasil para não cometer nenhum erro no trajeto. Mas vai valer a pena, sim, continuar investindo e vai valer cada vez mais. Muito bom. Ô Maurício, eu tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você a respeito desse assunto, porque é um assunto fascinante, é onde a gente pode crescer muito ainda no Brasil, como você está falando, né? Mas o nosso tempo é contadinho aqui, então eu queria agradecer demais a sua participação, mais uma vez aqui no nosso programa, você que é sócio aqui do Rancho desde que a gente construiu o primeiro alicerce, né? Então um abração para você, até a próxima, Maurício. Um abração, Sidney, é sempre um prazer, um abração para todo mundo aí. Tá certo. Bom, fazendo a conta das notícias que aqui já foram faladas e das que ainda estão apartadas para serem recitadas, o resultado é que mais de meio caminho já foi andado e a gente está passando da metade desta função. E levando em consideração que é preciso ainda fazer a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão, o Terra Viva DBO na TV faz agora uma parada ligeira para retomar a nossa lida faladeira, logo em seguida, reservando para a sua parte derradeira o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete avisadeira.
Com o consumidor brasileiro padecendo de inapetência por consequência da falta de dinheiro, mas com o comprador estrangeiro querendo arrematar toda a carne do mundo e mandar carregar, na nossa Praça Boiadeira o carretão agora está andando em rumos dispareados, conforme a situação particular de cada região. Não vai demorar mais do que 3 minutos e um tiquinho para a gente voltar. Aguarde. Mesmo tendo na mão o controle do custo de produção e prestando muita atenção no andamento da negociação, a hora de apresentar no mercado o gado engordado é sempre um momento delicado. E para o pecuarista não ficar arriscado de dar um passo errado, a gente põe à disposição de quem tiver precisão a lista dos preços verdadeiros da arroba no nosso comércio boiadeiro. Com o tempo repetindo o seu comportamento costumeiro de querer ficar apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, o companheiro fazendeiro nem viu direito e o mês de julho já está chegado nos seus dias derradeiros. E estando cada vez mais perto a virada do calendário, o que tem para ser contado a respeito do andamento da negociação no nosso mercado pecuário é que, na indústria, a programação de abate continua relativamente folgada, mas a situação da demanda por carne está variando bastante, conforme o destino da produção. Aqui no nosso próprio terreiro, os dias do açougueiro estão sendo de padecimento e solidão, porque o movimento está mais fraquinho do que filhotinho de tico-tico que a ventania derrubou do ninho, e a mercadoria está empacada na câmara fria. A explicação, conforme a gente tem falado diariamente, é que o salário do trabalhador brasileiro, que antes era suficiente para cobrir aí metade do mês, agora está acabando cada vez mais cedo, com o valor do dinheiro sendo comido pelo aumento da inflação e pela disparada dos preços em geral, principalmente da alimentação. Já o extraordinário avançamento da exportação continua sendo motivo de alegria e comemoração para todo mundo que faz parte da cadeia produtiva do setor. De acordo com o balanço mais recente divulgado pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, até a quarta semana deste mês presente, o volume diário embarcado daqui para o estrangeiro chegou a 8.100 toneladas, o que representou um aumento de 7,7% na comparação com o período correspondente do ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 8 destas praças, mas caiu nas outras 12. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi aumentou para R$ 10,90 o quilo vivo, o que equivale a R$ 327 por arroba, a prazo e livre do Fundo Rural. No Oeste Gaúcho, o macho pulou para R$ 10,80 o quilo, ou R$ 324 se o negócio fosse por arrobas. Em Santa Catarina, o boi avançou para R$ 317 e a vaca para R$ 287,50. Nas Alagoas, o macho melhorou para R$ 299,50 e a fêmea para R$ 288,50. No oeste da Bahia, o boi não sai mais por menos do que R$ 280,50 e a vaca de R$ 263. No sul baiano, a fêmea encareceu para R$ 269. No sudoeste de Mato Grosso, a vaca arredondou de novo os R$ 270. No sul das Minas Gerais, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 276. Mas em Belo Horizonte, a capital do estado, a vaca piorou para R$ 266. No Rio de Janeiro, o macho desceu para R$ 292,50 e a fêmea para R$ 273. No Espírito Santo, o boi foi derrubado para R$ 279,50. No noroeste do Paraná, o macho caiu para R$ 302,50 e a fêmea para R$ 274. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi escorregou para R$ 289,50 e a vaca para R$ 270. Em Dourados, o macho foi rebaixado também para R$ 289,50 e a fêmea para R$ 271. Em Três Lagoas, o boi desandou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 266. No sul do Goiás, a fêmea sai por, no máximo, R$ 273. Em Paragominas, no Pará, o macho voltou para R$ 288,50. No sudeste da Rondônia, o dono do frigorífico agora está oferecendo pelo boi só R$ 270.
No norte do Tocantins, a foiçada dada pelo comprador no mercado cortou o valor do macho para R$ 280,50 e o da fêmea para R$ 266. No oeste do Maranhão, o fazendeiro está tendo de entregar boi por R$ 277. Arredorando as beiradas do rio, a invernada estava orvalhada desde o romper da madrugada e a manhã, esfumaçada pelo rocio, anunciava mais um dia frio. Nessa hora eu já estava com a ordenha feita e fui tangendo a vacada para o lado do pastinho do baixio, que eu tinha deixado reservado, pensando já em pegar logo na empreita de passar no retiro da saracura e cortar uma abraçada de cana para a donana fazer a rapadura. E se eu ainda tiver algum tempo de sobejo, vou aproveitar e pôr o queijo para curar. Foi tirando da gaveta a caderneta onde estão escritas esta e mais algumas centenas de outras prosinhas inspiradas na nossa lida e na nossa vida sertaneja, que eu publiquei os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 2 voltas e meia pelo sertão brasileiro na mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, para ter em casa ou para dar de presente para algum cliente, amigo, parceiro ou parente, pode ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymacio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma empreitada, agradecendo os companheiros pela atenção que a nós foi dispensada e deixando a volta do Terra Viva DBO na TV marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.